Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem, hoje, segunda-feira, 10 de agosto, iniciamos uma nova semana. Iniciamos com o desejo de que esta semana seja melhor. Por isso, louvemos a Deus pelo sol que nasce, pelo dia que chega, pelas muitas oportunidades que hoje nós teremos de viver e testemunhar a nossa fé. Lembrando que nesta segunda semana de agosto, nós somos convidados, como os cristãos católicos, a rezar pela vocação familiar, pelas famílias. Portanto, na sua casa, onde você estiver, reze hoje pela sua família, mas reze também por todas as famílias cristãs, para que sejam, o rosto humano de Deus na terra. Hoje é dia de São Lourenço, foi um diácono. Também na data de hoje, em 1823, foi o nascimento de Gonçalves Dias, e na data de hoje, em 1912, o nascimento de Jorge Amado. Nós estamos tão carentes de intelectuais na sociedade hoje, então lembramos, fazemos memória destes nossos irmãos. Vamos escutar o Evangelho, pedindo que a palavra de Deus nos ilumine, nos prepare, nos fortaleça, para que nós testemunhemos hoje e sempre a nossa fé da melhor forma possível. O Evangelho é de São João, capítulo 12, os versículos do 24 ao 26, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco quanto da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me segue, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele em verdade, que traduz o aramaico amém, amém, é uma forma solene de revelação divina. Toda vez que você escutar isso no Evangelho, lembre dessa informação. Então, o que Jesus está para dizer tem o peso de uma palavra divina. O que é que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje? Os poucos versículos que nós escutamos. E em seu contexto mais amplo, lá do capítulo 12, do versículo 20 até o 36. Jesus está dizendo uma coisa importantíssima. Olhem para a cruz. Contemplem a minha morte na cruz. Olhem para a cruz para descobrir quem sou eu. A cruz, de fato, é a sua glória, o mistério de fecundidade, a vida da semente que morre. Jesus busca no grão de trigo uma luz para iluminar sua vida entregue e sua morte como vida entregue. Ele toma um exemplo da criação para indicar o mistério da nova criação. O grão de trigo mostra sua força vital, não quando está íntegro e formoso na mão do agricultor na caixa de alimentos ou em algum vidro na cozinha, mas exatamente quando, pasmem, ele mostra a sua grandiosidade quando é lançado na terra e por ela é engolido. O destino da semente que produz conforme a sua espécie é o mesmo do Filho do Homem. Assim como a semente cai na terra, morre e produz muito fruto, da mesma forma Jesus, levantado da terra e jogado na terra, atrai a si todos os seres humanos e comunica-lhes a sua vida de filho. Neste mundo marcado pelo egoísmo que mata, a vitória sobre a morte e a comunidade da vida passam necessariamente pela própria morte. Até nisso, o amor de Deus se submete aos condicionamentos humanos. Se o Filho único não comunica sua própria vida aos irmãos e irmãs, fica só. E ficando só, não será filho de Deus, porque não viveria no amor que o Pai tem por todos os seus filhos e filhas. De fato, se não amássemos os irmãos e irmãs, perderia sua identidade de filho. Esta, aliás, é também a nossa situação. O egoísmo, na verdade, além de mortal, é estéril. A semente que pretendesse conservar-se ficaria só e deixaria de ser semente,
pois não comunicaria vida. É da dinâmica da vida dar-se para ser vida. Uma vida que não se dá não é vida, já é morte. Pelo contrário, o grão que morre é fecundo. Dando a vida, frutifica. Dando a vida é princípio de vida. Dando a vida, realiza a sua verdadeira essência. Daí a comparação feita por Jesus. A glorificação do Filho é a mesma da semente que morre. Dando a vida, Jesus se revela igual ao Pai, fonte e princípio de vida para todos. Esta lei vale para todo ser humano. O egoísmo, apegado à sua própria vida, se dobra sobre si mesmo, se fecha em seu pequeno mundo e fica definitivamente só. Perde a sua vida, que é a saída de si, a abertura para os outros, relação com Deus e com os outros. Fazendo outra comparação para entendermos melhor, quem quisesse segurar o fôlego para não dá-lo a ninguém, morreria sufocado. Vive-se porque se respira, quer dizer, se inspira recebendo e se expira dando. Aliás, nosso último respiro se diz como o verbo expirar, que significa dar a vida. A vida só circula na medida em que é recebida e dada. Por isso, nesta segunda-feira em que iniciamos uma nova semana, vamos pedir ao Senhor que nós nos despreendamos do nosso egoísmo, do apenas venha a nós, e assim sejamos capazes de ofertar, de nos doar. E quantas oportunidades diárias nós temos. Os pais de se ofertarem aos filhos, ao esposo, à esposa e vice-versa, os filhos de se ofertarem aos pais. Se vivêssemos aquilo que celebramos na Eucaristia, uma oferta ao Senhor, e de igual modo nos esforçássemos para sermos uma oferta aos nossos irmãos, nós quebraríamos o vírus do egoísmo e, por consequência, da inveja, que tanto mal faz o ser humano. Aquele que se dá não deixa, não tem espaço no seu coração para a inveja. Aquele que só espera, que não dá, mas só quer receber, portanto, como diz o Evangelho, já é morte. E aí é onde reina o egoísmo, onde nasce, sobrevive e sufoca aos outros dons a inveja, que mata e desfalece e impede o ser humano de se dar como alimento vivo, como vida em prol da vida de todos. Que cada um de nós, no nosso trabalho civil, na nossa função religiosa, nos doemos de coração e com amor, para que através da nossa doação, a nossa vida produza mais vida na vida espiritual e social dos nossos irmãos e irmãs. Que você se doe naquilo que você tem condições e oportunidade de se doar. Que nós nos doemos uns aos outros e juntos formemos a família cristã. A você, meu irmão, minha irmã, eu desejo um bom dia e peço as suas orações por todos aqueles que na nossa comunidade ainda estão, e em tantas outras comunidades, ainda estão em quarentena por causa da contaminação da Covid-19. Por aqueles que estão ansiosos, esperando a oportunidade de fazer um teste tão difícil e de receberem o resultado dos seus testes, que com certeza e fé em Deus dará negativo. Reze por aqueles que estão nos hospitais, em busca de recuperação, para que tenham uma pronta e rápida recuperação pela intercessão de Nossa Senhora e pela graça de Deus. Rezemos por todos os profissionais da saúde que incansavelmente se dedicam todos os dias à frente, na zona de perigo, mas para salvar e preservar a vida. Por estes que se doam, rezemos para que o seu cansaço, a sua tristeza se transforme em energia vital para se dedicarem cada vez mais e serem assim reconhecidos pela sociedade e também por cada um de nós. Rezemos uns pelos outros, para que, responsável, evitemos que o vírus circule e prejudique as pessoas que amamos. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. E hoje, às 18 horas, você é convidado, se puder e se sentir à vontade, vir participar da missa aqui na praça, rezando pelas famílias, por sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.